Olá, que prazer ter você mais uma vez aqui no canal do Instituto da Família. Quero convidar você para ficar com a gente até o final desse vídeo. Já dê o seu like, compartilhe, porque o tema é de suma importância para várias famílias que estão aí no processo de adoção. Os desafios da adoção. Fique conosco. Então, nós trouxemos para conversar conosco o psicólogo clínico e psicanalista, professor universitário, Rodrigo Fonseca, que tem, além de tudo isso, de toda essa formação, também tem um relato pessoal para contar para nós sobre a adoção, porque ele é pai adotivo, ele e a esposa dele, de duas meninas. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Nós sabemos que tem mais ou menos 30 mil crianças no Brasil para serem adotadas, mas não estão todas habilitadas, né? Porque tem todo um processo, tanto das crianças quanto também dos casais ou pessoas também individualmente solteiras, né? Interessadas em adotar. Mas são 30 mil crianças aí. E a adoção é bem isso, é um ato de amor mesmo. Então a gente convida, né, os casais que estão pensando nisso, e aqueles às vezes que não pensaram ainda, talvez a sua experiência possa inspirá-los, né, e também orientá-los, porque é um processo às vezes longo, às vezes desafiador, mas é isso aí. Então eu queria começar, Rodrigo, pedindo que você contasse um pouco de como é que foi, como é que surgiu, primeiro o desejo de vocês dois por adotar e como é que aconteceu para, enfim, adotar a Letícia e a Ana Júlia. Isso. Então, é importante a gente falar sobre os desafios, né, que existem nesse processo todo. Foi um caminho difícil para a gente, né, pessoalmente, como casal, porque nós, como grande parte dos casais, a gente tentou os tratamentos de reprodução, fizemos as inseminações, né, nessa tentativa de ter um filho biológico, né? A ideia de adotar fazia parte da nossa história, adotar num outro momento, mas o desejo dos filhos biológicos, como todo casal, sempre permeou a nossa vida. E aí, quando a gente esbarrou nessa impossibilidade, né, de ter um filho biológico, nós começamos a planejar. Aí eu acho muito importante essa ideia de que adotar é um desafio que exige planejamento. Sim. Planejamento do casal. Agora eu vou falar um pouco enquanto psicanalista, enquanto pai, porque é um desafio, porque tanto o casal, né, quanto alguma pessoa que queira adotar sem ter um parceiro ou uma parceira, é um desafio que precisa ter desejo. Precisa ter desejo de ser pai, de ser mãe, né, e planejar. E esse planejamento exige, sim, né, você fazer uma preparação, você vai fazer uma adoção legal, você foi feita uma entrevista no fórum, né, para você ser habilitado a entrar no cadastro de adoção. Então, o primeiro passo é ir ao fórum? O primeiro passo é você saber como é esse processo. Ah, tá. Né? Como é o processo de uma adoção legal. E você precisa muito, né, dos auxílios de advogados, de assistentes sociais, de psicólogos, de profissionais mesmo que possam estar ajudando. Então o que a gente fez? Nós seguimos o caminho legal para fazer. Nós fizemos uma entrevista psicológica, uma avaliação psicológica, foi dado um laudo psicológico se nós estávamos qualificados e habilitados psicologicamente para cuidar de uma criança. Depois passamos por uma entrevista com o assistente social. O assistente social foi na nossa casa para verificar as condições da casa, se a casa tem condição de abrigar uma criança. Foi feito todo um processo realmente de rastreio da nossa vida nesse sentido. Fizemos um curso depois com promotores, psicólogos, assistentes sociais, para que a gente pudesse entrar no cadastro de adoção. Entendi. Né? Então, assim, esse processo foi, claro,
para nós, pessoalmente, foi um processo muito longo. Foi mais longo que o próprio tratamento para engravidar biologicamente. Então a gente ficou quase um ano assim numa espera muito. Ou seja, antes de entrar no cadastro, já tem um tempão aí já. De muitas coisas. Para entrar no cadastro, você tem que fazer uma série de preparações para que legalmente a justiça habilite você a começar um outro processo de conhecer as crianças, né, de ter o convívio provisório com as crianças. Então nós passamos por isso. Foi um primeiro momento de estar no cadastro. O segundo momento que nós passamos foi de acharmos o perfil de uma criança. Essa é a parte, digamos assim, um pouco mais desconfortável. Porque assim, nós particularmente queríamos crianças mais velhas. Que já é mais fácil de encontrar. Porque a maioria quer recém-nascidos. Exato. Então assim, a gente queria crianças na faixa de 8, 9 anos. E nós fomos estudando esse perfil. É muito desconfortável, mas a gente precisa enfrentar. Né? São os desafios da adoção. Eu acho que o importante é ser transparente. Eu acho que é importante. Vamos ser transparente. Você ser verdadeiro com você. Exatamente. E repito, isso é muito importante, a sintonia de quem está junto. Né? Assim, saber olhar, inclusive no olhar do outro, né? Do companheiro, o que realmente ele está sentindo, se está provando realmente no fundo do coração. Pessoalmente, nós sempre mantivemos, eu e minha esposa, esse propósito de mantermos uma sintonia assim, do que a gente estava pretendendo. Certo. Né? Houveram situações difíceis de encontros, né? Mas aí houve a oportunidade da gente encontrar as meninas, né? em Caxambu. E nós fomos conhecê-las, né? As duas. Onde elas estavam. Esse eu acho que é talvez um desafio mais importante, porque existe uma romantização muito grande, né? Tipo, você encontra, você se emociona. Que nossa, já estava escrito nas estrelas. Foi a criança que escolheu. Foi a criança que escolheu. Existem aí muitas romantizações que na prática não são assim, né? Então, por exemplo, quando nós encontramos as meninas, eu lembro que a Ana Júlia estava de castigo. Então, assim, eu não sabia que ela estava de castigo. Essa garota é foda. Ela estava de castigo, ela estava lá com o óculos dela, sentada no cantinho, sozinha. Não dava muito interesse de olhar pra gente. E a Letícia já é toda, né? De olhar assim, de encantar as pessoas, a Letícia é encantadora. Então assim, ela já olhou, já deu um sorriso, mas nós tivemos sempre esse cuidado para não machucar, não ferir emocionalmente as duas e também a nós, no sentido de olhar e falar assim, olha, não deu certo. Sim. E aí o que aconteceu? A gente houve um trabalho muito bom dos psicólogos, assistentes sociais do Fórum de Caxambu, né? Que a gente passou uma tarde com todas as crianças brincando. Estavam num abrigo? Estavam num abrigo. Tá. Todas as crianças que estavam lá, inclusive elas. Então houve um primeiro momento de interação que nós tivemos com todas as crianças, inclusive com elas, sob a observação de profissionais, para avaliar. Mas aí poderiam ser outras? Não, vocês já foram para elas mesmas? A gente já, num primeiro momento, a gente... a assistente também já direcionou. Entendi. São aquelas duas lá. Certo. Então a gente já estava, obviamente, namorando, né? Flertando com as duas, uma espécie de comunicação inicial. E aí, esse foi o primeiro momento. Depois houve um segundo momento, no outro dia, que foi de conversar com elas. E aí, a gente tem até fotos depois, eu não sei nem onde estão as fotos, mas nós tínhamos fotos com elas, quando a gente encontrou com elas no abrigo, né? Aí conversamos bastante, elas já começaram a chamar a gente de pai e mãe, que foi muito desconfortável, a gente estava conhecendo naquele momento, né? Foi uma coisa assim muito... elas são crianças, são adultos, né? E chama de pai, chama de mãe, que o que você faz, você mais nova pergunta, você é médico, né? Como se, né, esperando assim
E aí você já começa a mostrar para elas, né? Não, não sou, né? Eu tenho uma outra profissão, e aí a gente vai apontando, sabe? Esse encontro com as duas foi muito bacana, assim, a gente tirou foto, conversamos. E aí houve o momento, em 2016, que a gente conseguiu uma condição provisória delas passarem algumas semanas com a gente em casa, até que a gente possa se habituar com a convivência. Então nós fomos lá, né? Conversamos com elas foram para casa. Quiseram ir. Né? Foi muito difícil para elas, assim, porque eu lembro que a Júlia, ela passou mal, sabe? Teve uma gastrite fortíssima. Porque a gente tentou habituar elas à nossa vida, levamos para um restaurante para a gente comer e tal. E aí foi tudo eu acho que é muito incerto para os 4. Isso, não. Você assim, tem que conviver com uma incerteza sua. Você não sabe se daqui uma semana você vai estar afim. Não é fácil. Eu tenho uma lembrança muito interessante, porque a gente nós pegamos elas, né? Nós viemos com elas em um sábado, né? Nós preparamos a casa, preparamos o quarto delas. É um processo de esvaziamento de uma vida e preenchimento de outra, como um casal que tem um filho biológico, Sim. que se prepara para a chegada de um filho biológico. Nós preparamos a casa para a vinda delas. E aí foi muito interessante porque, assim, no domingo para segunda eu fui trabalhar, né? Eu fui pro consultório. E aí, eu liguei... Não, obrigado. Eu liguei para casa para saber como é que tava. E a Ana Júlia virou: oi pai, tudo bem? E é um negócio impressionante, assim, é surreal. É surreal. Eu imagino. Porque você fala assim: e aí filha, tá tudo bem? Porque a criança você tem 9 meses de preparação e mesmo assim... É surreal. Né? E a Ana Júlia estava com 9 anos. Então, aí eu conversei com ela, tá tudo bem, sua mãe tá bem. Aí você vai começando a incorporar expressões que não fizeram parte da tua vida. E aí ela terminou assim, ela falou: te amo. Aí eu disse: eu também, mas como assim eu te amo? Né? Inclusive a própria verbalização de um sentimento é difícil, porque você não consegue. Hoje, nossa, eu te amo 10 vezes. Já tem, né? Naquele momento construído ainda. Na hora que eu desliguei o telefone, eu estava no consultório, eu desliguei o telefone e falei: gente, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, estou dizendo, eu particularmente, não sei minha esposa, mas o que está acontecendo comigo, né, na minha vida, que eu não sei se eu estou preparado, mas eu sei que eu quero. Então, assim, eu estou gostando. É contraditório, assim, não sei o que vai acontecer, mas sei que eu quero. E assim foi. Depois de 2 semanas, provisoriamente, nós conseguimos, aí nós tivemos uma audiência com o juiz. O juiz, ele decretou a adoção provisória. Certo. Tá? Então nós recebemos documentos de adoção provisória delas, com o nosso nome, colocando-nos como tutores legais delas, até que saísse a adoção definitiva. Bem, isso também foi um momento importantíssimo, porque nós fomos lá e quando saímos com o documento, sendo responsáveis, né? O juiz foi muito bacana na época, conversou com a gente, tudo. E aí nós ficamos com a adoção provisória durante 3 anos. Nossa, bacana. Foram 2 a 3 anos, se eu não me engano, delas com o sobrenome da família biológica, enfim, adoção provisória. Muitas questões de colégio, né, as obrigações de colégio, as adaptações iniciais. Aí sim nós começamos a ter uma vivência de fato, como casal com 2 filhas, e aí vivendo o dia a dia de uma família e cujos desafios eram enormes. A adaptação da escola foi um desafio muito grande, exigiu de nós assim, uma resignação muito grande. Assim. Nós tivemos que nos adaptar no trabalho para ter uma rotina. Aquilo
que aquele filho tem. Vai no colégio, leva, busca quem vai buscar, quem vai ficar, que tia que vai ficar. Os próprios familiares, né, até eles se habituarem com a ideia de que a minha irmã tem uma sobrinha, de que a minha sogra tem uma neta. Então essas denominações, elas no começo elas foram muito difíceis para alguns membros da família. Para elas não, o avô já era avô, a avó já era avó, a tia já era tia, elas assim, incrivelmente, assim, nós tivemos nós somos muito abençoados porque a gente teve meninas encantadoras. E elas foram encantando o restante da família. Elas foram facilitadoras nesse Foram, processo, bastante né? facilitadoras. Eu acho isso um aspecto que depende muito desses desafios da adoção, que são desafios legais, de você ter sempre para os profissionais em volta, ajudando você no seu entorno. Mas eu acho assim. Porque aí elas se tornam facilitadoras porque existe esse apoio. Sim. Mas nós tivemos que contar também com a sorte, porque elas facilitam bastante. Elas não dificultam. Mas eu acho que vocês dois também, né? Mais maduros, né, Rodrigo? Não era um casal que tinha acabado de casar. Entendeu? Já tinha uma vida conjugal mais ou menos estabelecida. Sim. Entendeu? Com certeza, conversando o tempo todo das impressões que cada um tinha, dos temores, não é? Tudo isso vai sendo digerido, que daí não passa para elas do jeito que está em você, entendeu? Então, isso também ajuda que elas sejam integradas, acolhidas, se sintam acolhidas, né? E elas saíram de um mundo, elas saíram do estado de um mundo e habitaram no outro, assim, muito diferente. Sim. Mas, repito, as meninas, né, o desafio da adoção passa por isso também. Nem sempre os casais vão ter filhos que facilitam, né? Não vão ter crianças que facilitam, porque para elas é algo muito difícil também, né? Assim, ter que encontrar familiaridade em algo muito estranho. Porque assim, né? Assim, é mãe, mas não é estrangeiro que eu estou indo para um lugar estrangeiro, né? Mas essa é a palavra. É um processo assim bastante difícil de familiaridade, né? de intimidade, poderíamos dizer. Então o que nós, enquanto família, eu e minha esposa, a gente fez? A gente pensou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ficar o máximo de tempo possível com elas, mas a gente precisa ter a nossa vida. Então houve ajustes no trabalho da minha esposa, eu tive que fazer ajustes no meu trabalho, para que elas pudessem também perceber que a rotina dos pais é importante, né? Para elas, inclusive. Então, esse também foi um desafio delas se adaptarem ao colégio, aos problemas que porventura aconteciam, né? Os problemas de comportamento. Então, a gente foi ajustando. E quando você instala, é impressionante, você instala, sabe? Tá grande, tá lá, sabe, sadia. Então, aí começam a surgir outros desafios. É claro que os casais que querem adotar, eles vão enfrentar problemas emocionais, né? Tanto problemas emocionais deles mesmos. Nós tivemos que fazer terapia, nós tivemos que nos reunir com uma psicóloga para a gente conversar sobre os casos, né, das meninas, sobre nós, enfim, né? Nós tivemos que fazer terapia. Não é só porque eu sou psicólogo, obviamente, mas isso facilita. Você não é psicóloga da Ellie, né? Assim, mas elas tiveram que passar por um acompanhamento psicológico, psicopedagógico, porque não adianta sair de um ambiente para o outro de aprendizagem cujo rendimento é muito exigente, enfim. Então elas tiveram que passar por esse processo desafiador de lidar com o diferente, lidar com outras pessoas dizendo, né? O meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, o meu, né? De não saber muito da história dos próprios pais, né? Então, a gente foi aprendendo que dia a dia elas vão conhecendo a gente mais, a gente vai conhecendo elas mais. A gente não pode apressar e ficar ansiosos para que as pessoas conheçam profundamente a sua vida e você conheça profundamente a vida do seu filho. Eu gosto muito da ideia de que a intimidade ela é um processo também. A
intimidade imposta nessa condição de adoção, não é bem E uma outra coisa muito importante, assim, a ideia de que há uma família naquele contexto todo, também é um processo que demora. Às vezes a nossa ansiedade tenta antecipar muito essa ideia de que, puxa vida, nós precisamos ter uma família equilibrada, não existe família Não sei, equilibrada. mas Rodrigo, você fala isso e eu fico pensando assim, você vê como que a gente vive de imagem. Porque as famílias todas passam por isso. Todos nós passamos por isso. Que eu vejo, Rodrigo, olha, os meus filhos sabem tudo da minha vida. Passada, presente, eu conto demais, sabe? Eles sabem muita coisa dos avós, nossa, muito. Mas isso não é comum. Não é comum. Eu vejo, inclusive, de amigos. Os filhos não sabem da vida desses. Entendeu? Então não é porque foi adotada. Apesar de que você falando, e eu imaginando essa situação, há um vazio anterior. Não. É isso que você precisa. Há uma espécie de descontinuidade nessa história. Né? E desconhecimento também, né? Isso. Mas eu acho que uma coisa Não muito é importante. brincadeira, não, Uma coisa gente. muito importante que eu aprendi com isso que você está falando, é saber tolerar esse vazio. Essa coisa descontínua. Porque uma família biológica, você tem lá, o filho nasce, cresce, o marido vai lá, tal, né, cresce. Bem, há uma ligação biológica, obviamente, uma ligação psicológica, uma relação de desejo, que começa, esperamos que haja desejo, né? Que atravessa uma história. Então, assim, quando você tem, um filho de 10 anos, 11 anos, que é biológico, ele conhece você, igual conhece, mas existe uma espécie de garantia de origem. Sabe? Sim. Garantia da origem. Agora, uma família adotiva, cujos filhos são adotivos, existe uma lacuna de uma história deles ou delas, né, no caso das meninas. Existe uma história do marido, da esposa, enfim. Há um antes e um depois. Há uma espécie de, como é que eu vou dizer assim, de um buraco lá, de um vazio de desconforto. Na história. Digamos, é como se você abrisse um livro e de repente faltasse uma página. Eu pulei a página. Mas eu diria que para os casais, enfim, para quem tiver interesse, eu acho que não é uma questão eu acho que a adoção, ela é um desafio, mas precisa haver desejo de construir uma coisa, construir uma vida com pessoas. Construir uma vida com pessoas que vão fazer parte da sua vida pro resto da vida. E é esse o desejo. E assim, adoção por um fator social, do tipo, porque eu estou cumprindo um papel social, adoção por uma certa vaidade, porque eu quero ser mãe, as outras mulheres são, eu não sou. Opressão. Ou mesmo por uma pressão social de que toda família tem filhos, né? As famílias hoje são multifacetadas, as famílias hoje são de forma de mosaico, a gente tem estruturas e formação e configurações muito diferentes, famílias com propostas muito diferentes. Então o que acontece? Eu acho que a adoção, ela primeiramente, precisa ser algo que tanto quem está interessado em adotar precisa profundamente se conhecer, para entender qual o sentido do que ele está desejando. Eu chamo a atenção para isso, Rodrigo. Qual o Isso sentido? aí Principalmente assim. é importantíssimo. A pessoa precisa, se a pessoa não quiser, um homem, uma mulher, enfim, sozinho, um casal afetivo, enfim, quem quiser adotar precisa se conhecer profundamente. Precisa se conhecer. E aí eu não digo nem precisando se conhecer fazendo uma análise, por exemplo. Não, precisa se conhecer buscando os seus recursos. Recursos com pessoas, amigos, enfim, conversar, conhecer, se informar sobre isso, se informar como é que é a realidade dessas crianças. Em cada cidade é uma realidade muito diferente. São estruturas de funcionamento do serviço público muito diferentes. E tudo isso Algumas muito ruins, outras muito boas. Né? Nós tivemos, por exemplo, particularmente, a competência de um assistente social que foi muito
Positiva. Foi assertiva. Foi assertiva, não ficou rodeando, foi assertiva. Ela falou, vocês querem? Então eu vou ver aqui qual o perfil que você... E foi tão rápido, a assertividade dela foi tão rápida que nos assustou. Falei, nossa, vamos lá para a Caixão. Vamos. Porque a assistente social foi assertiva. Então, nossa história de vida foi muito... Nossa história de conjugal e com as meninas foi também facilitada por atores, né, competentes, interessados em dar um destino para essas crianças, a dar uma condição para essas crianças. Então eu acho assim, Rodrigo, pelo que você está falando, para ajudar quem está nos assistindo, vamos dizer que você teve essa bênção disso, dessa competência de vários profissionais, dos órgãos públicos, né, que entram nesse processo. E muita gente talvez não conte com isso. Então aí eu me lembro do que você falou antes da entrevista. Neste caso, eu acho, a pessoa está percebendo que a coisa não está andando, contratar um advogado que veja o processo. Exato. Se a pessoa realmente quer, esse casal quer mesmo, Exato. e o casal se vê preparado mesmo com tudo que vai acontecer ainda, mas você está vendo que a parte legal está travada, que ele busca, então, né? Nós tivemos... Antes de você entrar, eu queria só pegar a deixa dela, porque tem a ver com o que eu quero te perguntar, que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo. Bem no início da entrevista, você falou a respeito do planejamento. A Alice entrou com essa questão do advogado. Eu queria aproveitar, dentro desse ensejo, que você traga para a gente, para quem tem esse desejo, o que está dentro desse planejamento que você colocou no início da entrevista. O que é esse planejamento? O meu planejamento do casal é um planejamento muito prático, né? Assim, eu acho que, primeiro, eu acho muito importante ir comunicando aos familiares o desejo, porque assim, não é só o casal as que vai crianças, receber, né? Assim, uma coisa muito importante que nós pensamos assim, vamos aos poucos dizer que nós vamos adotar. Então, assim, até os candidatos, né, meu sogro candidatos a avós, né? Os tios, os primos, que assim, que eles começassem, a família no entorno começar a acostumar com a ideia. Primeiro, para não terem surpresa. Essa foi a primeira ideia que a gente teve. Depois, a gente teve, né, esse planejamento depende muito do casal, né? Não tem um cronograma. Então, o que a gente fez? Vamos arrumar um advogado, vamos entrar com o processo, e aí a entrada do processo legal é todo esse trâmite. Aí o que acontece? Também já planejando colégio, como é que vai ser, enfim. E também pra gente foi muito bom o apoio psicológico. Sabe? É por isso que eu estou dizendo, é muito importante as pessoas se conhecerem bastante, no sentido de saber como você vai lidar com esse desafio. Porque pode ser rápido, mas também pode ser longo. Tem casais que estão anos esperando. Sim, é a imagem que a gente tem do processo de adoção no Brasil. Um desafio que nós passamos, que eu aconselho a todo casal que está nessa condição, com esse desejo, com essa vontade, enfim, que não desista no primeiro obstáculo, porque nós passamos por desafios assim, por uma pedra no meio do caminho, né? Passamos por desafios assim, e que em alguns momentos a gente olhou para o outro e falou assim, nossa, vamos viver nós dois mesmo, a gente arrumou alguns cachorros. O que aconteceu com a gente, de uma maneira muito especial, foi assim, a gente não desistiu, então vamos insistir, e é todo dia. Todo dia você tem que ligar para os fóruns, ver como é que está a sua classificação no cadastro. Sabe, você tem que estar muito inteirado com esse processo legal, jurídico, social, de como está o seu processo, porque se você deixar assim, agora a gente espera que alguém vai ligar, sabe? Não é assim, né? As pessoas não vão ligar, olha, pode ser que aconteça, mas você vai viver um drama, porque você vai ficar esperando que em algum momento algum assistente social me ligue e fala, eu vi vocês aqui no cadastro, vocês estão na fila tal. Então, eu aconselho os casais a vivenciarem isso também. Todo o processo. Essa é a gestação, de ligar, de conversar, de saber, né, de saber como é que está esse processo todo. Né, e assim, não deixar que o dia a dia vá
retirando, né? Porque o dia a dia é terrível, né? Sim. Vai retirando, minando o seu desejo, o seu projeto. Então eu acho isso muito importante o que aconteceu com a gente nesse momento. Assim, a minha esposa, ela foi muito importante nesse processo, porque ela tomou uma frente de insistir, de correr. E a Ellen não precisa falar, quando ela quer uma coisa. Quando ela quer uma coisa assim, e eu senti nesse movimento, eu acompanhei, né? Assim, foi muito, muito difícil, né? Porque assim, eu pensei, ora, vou me escutar agora, vou ver o que está acontecendo comigo. Aí quando eu vi esse movimento dela, eu fui. Né? Foi bem mãe e pai mesmo. E quando eu resolvi ir, aí a coisa foi. Então, assim, essa insistência, ela é importante. Sem essa insistência fica muito difícil. Rodrigo. Um casal que quer se sentir preparado para a adoção, você acredita que ele chega a ter esse sentimento, agora eu estou pronto? Você acredita que estar preparado está dentro de todo o processo, se preparando o tempo todo? Eu acho muito romântica essa ideia de estou pronto. Não existe. É bem igual ao biológico. Não existe isso. Assim, quando você fala, agora vamos lá, sempre vem uma dúvida. Nossa, mas será? Então a gente vive contradições, né, naturais, assim, contradição de pensamento, contradição de sentimento, de desejo, e isso de fato acontece quando a gente se vê diante. Nós estamos, na verdade, não é uma afirmação, sabe? É dizer assim, estou pronto. Porque se você parar de se perguntar, aí você não estará pronto. Entende? Então assim, tem que estar sempre se perguntando, eu estou pronto? E isso agora, com as meninas adolescentes, a gente se pergunta, estamos preparados para lidar com a adolescência? A adolescência na pandemia? Mais desafiador ainda. Super desafiadora a adolescência na pandemia. Elas ficam no colégio ou vão para o colégio? Então, as decisões hoje que nós tomamos enquanto pais, mas com uma segurança já assim, olha, não, nós tomamos essa decisão. E a gente tem, as meninas são muito responsivas. Elas são muito responsivas, é um termo para dizer obedientes, né? Elas são muito, aceitam muito, assim, são muito tolerantes, assim. E eu acho isso muito sadio, né? Assim, dizendo no caso. Então, mas demora, gente, não demora, são 5 anos, né? Assim, e o casal precisa estar preparado para muito tempo, para muitos desafios nesse sentido. Mas repito, eu acho que precisa seguir o caminho de escutar profissionais, escutar advogados, ver este caminho com calma, com cuidado, não ir atropelando, para não ter situações muito desafiadoras. E para aquilo que pode dar certo, acabar dando errado. Sim. Né? Para te fazer, você teve que lidar com o fato de que você ficou casado muitos anos sem filho. Então vocês tiveram, vamos dizer que vocês namoraram muito tempo. Sim. Né? Aquilo que os casais às vezes não têm, porque vem os filhos. Sim. Então vocês curtiram bastante. Então vocês tiveram que enfrentar isso. Isso foi difícil. No dia a dia foi difícil essa coisa de agora não dá. Agora a minha vida precisa se adaptar, que tem 2 filhas. Foi. Até mesmo porque quando a nossa trajetória foi, a gente começou a namorar muito novo, né? Vocês já fizeram um bolo de ouro, né? Se contar 25 anos. Então, assim, só que aí houve uma série, né? A minha esposa foi trabalhar em Belo Horizonte. Sim, e a gente teve que montar, assim, na nossa maturidade da época, uma relação de formação. Vamos cuidar da nossa vida profissional. Eu estava fazendo uma outra faculdade, né? Psicologia. E isso foi desafiador para a gente nesse sentido. Então, a gente passou muito tempo, até o casamento, construindo a nossa vida. Assim. Aí, quando um olhou para o outro e falou assim, puxa, eu já fiz muita coisa, eu também. Eu tinha terminado, por exemplo, quando as meninas vieram, eu já tinha terminado o doutorado. A gente estava conversando antes. Eu terminei o doutorado em 2014. E aí... foi em 2016 que a gente começou. Então, eu já tinha terminado o doutorado, já tinha o meu consultório consolidado,
já estava dando aula. E já estavam casados há bastante tempo. Já. Na época que eu terminei, nós casamos em 2008. Então, 6 anos. Então, assim, além daquela pressão toda que existe dentro do meio familiar, de... E os bebês? Quando vem, que era o netinho, tudo. E nós sentimos bastante isso, né? Essa pressão. Todo casal sente. Todo casal. Mas aí a nossa proposta foi, vamos cuidar da nossa vida. Estamos juntos, vamos cuidar da nossa formação. Quando nós chegamos nesse ponto de dizer, olha, não dá mais, eu não querer mais o quê? Ser governador, né? Não dá. Subir cargo público agora. Ministro das Comunicações, eu já estava pensando em fazer um concurso para a Universidade Federal. Aí a gente, não, vamos parar, vamos ver isso que a gente quer. E aí, enfim, hoje, esses dias eu estava pensando, puxa, o que eu pretendo mais, né, assim, profissionalmente, né? Quais são os meus desafios? Eu tenho uma clínica, tenho uma universidade, tenho pacientes, enfim, o que a gente pensa agora é nelas. Então teve que abrir esse espaço. Não, a gente pensa nelas. E quando eu penso em tudo que eu planejo para minha vida, eu penso nelas. Sim. Né? Eu penso nas três, possivelmente a Ellen pensa em nós três. Então, assim, não tem como, não gira em torno assim, não existe uma missão assim, eu vou fazer agora, sei lá, tal curso. Você faz agora isso aqui, outra ali. Ampliou, né, essa... Não dá, assim, você fica pensando nelas. Agora eu quero te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte, se isso alguma vez passou pela sua cabeça, da cabeça da Ellen também. Quero adotar porque não houve nenhuma questão moral no sentido de que nós não podemos ter filhos e agora eu pego 2 meninas para compensar isso. Elas são não objeto de amor, mas objeto de preenchimento. Acontece, isso passa por isso. Isso pode acontecer. Tipo assim, no fundo eu estou usando o medo também da solidão, no sentido assim, não tem extensão. Isso pode acontecer com o casal, não tenha dúvida que isso pode acontecer. Mas o que nós pensamos, né? Nós, inclusive, em dado momento, a gente cogitou, vamos viver assim, nós dois juntos? E nós cogitamos pensar sobre isso, cogitamos e pensamos, né? Refletimos muito sobre isso, assim. Será que vamos, então, viver como um casal, sem filhos, ok? Aí você faz seu concurso, eu faço outra coisa, a gente vai embora de Pouso Alegre, enfim, nós chegamos a refletir sobre isso. Certo. Sobre assim, podemos ser um casal, vamos viver nossa vida, sabe assim, a gente investe em outras coisas, enfim, a gente chegou a pensar nisso, mas não dava. Ficou um vazio na casa, um espaço desconfortável. O desejo, né? Inclusive a Ellen tem um texto muito lindo que ela escreveu, até ela ganhou um concurso aqui na Câmara Municipal, sobre essa questão do quarto vazio, porque a gente tinha um quarto, que era um quarto que tava, a gente não queria as coisas. E aquele quarto a gente ia deixando coisas, objetos, enfim. E aí chegou um dado momento, a gente fechou aquele quarto. O quarto ficou fechado. E aí nós passamos alguns bons tempos assim, olhando e falando, esse quarto tem que ser ocupado. Né? Então, assim, simbolicamente muito importante pra gente. E aí nós começamos a esvaziar o quarto. A primeira atitude que nós temos é esvaziar esse quarto e ver realmente o que a gente quer colocar nesse quarto. O que a gente vai preencher esse quarto. Aí não deu. Daí nós falamos, não dá pra gente viver sozinho com dois velhinhos que se amam e ficam juntos, enfim, e cuidam do sobrinho. Enfim. É amor mesmo. Não dá, a gente sentiu essa necessidade e a coisa deslanchou de uma forma muito bonita, assim, pra gente. Hoje, você pensa que é pai adotivo? No dia a dia? Às vezes não. Naturalizou. Às vezes não. De uma forma às vezes não. Às vezes, quando às vezes aparece essa questão de adotivo.
Depois que saiu a adoção definitiva, é impressionante. Quando você tem a certidão de nascimento das meninas, com o seu nome, com o sobrenome delas, essa condição ela esvazia. Então, no dia a dia, de fato, eu não sinto que eu estou, quando eu ligo para elas, quando a gente se vê, enfim. É legal você estar falando isso, porque está muito legal, é o que eu quero perguntar, e eu acredito que vai ajudar muita gente, porque é um desafio muito grande a conexão, mesmo quando você já às vezes cresce junto, como nós temos enfrentado essa questão da afinidade, da conexão, da comunicação. E nesse caso de adoção, Rodrigo, o que você diria para pais que de repente acabaram de adotar, estão aí nesse momento aí, tentando se conectar com esses filhos? Há um caminho, uma construção, ou é naturalmente que flui? O que você diria dentro da sua experiência? Eu aconselharia esses pais a não pretenderem fazer tudo sozinhos, sabe? Não, a gente dá conta, a gente consegue, a gente dá conta. Teve uma vez que nós procuramos uma ajuda de uma colega terapeuta para atender nós dois, para conversarmos, porque estava muito difícil para nós. E aí a gente falou, eu falei, ela falei, e a minha colega escutando, né? Aí ela disse assim, vocês têm a noção que vocês são pais? Na época era 3 anos. Há 3 anos. Vamos supor que essas crianças tivessem nascido há 3 anos. Exatamente. O que vocês querem? Sabe? Vocês precisam respeitar o limite de vocês, porque vocês também estão aprendendo a ser pais. Sim. Aquilo pra gente foi assim... Foi libertação. Porque você precisa ouvir de um outro. Então o conselho que eu dou é esse, assim, não queiram levar tudo sozinhos, procurem ajuda profissional, procurem a família para conversar, sabe, procurem conversar bastante entre si. Esse desafio da adoção não é um desafio de formar uma família que fica lá no núcleozinho, fechadinho, não. É uma família que se estende para a sociedade, que se estende para o colégio, sempre ter o apoio do colégio, conversar bastante com as professoras, ter amizade com as professoras, saber do dia a dia das meninas no colégio, dos filhos no colégio, né? Enfim, conversar, se permitir a dizer, nossa, eu tenho os meus limites, eu vou até um certo ponto agora, porque eu também preciso aprender. Outra coisa muito importante, quando a gente adota, parece que a gente tem a noção de que a gente tem que passar alguma coisa o tempo todo. Porque eu acho que é uma tendência de todo pai, que eu tenho que passar, eu que tenho que transmitir. Uma coisa que a gente aprendeu muito é assim, elas ensinam muita coisa pra gente, assim, tem coisas que elas falam que você tem que ficar muito atento, porque aquilo lá é importante, sabe? Falas mesmo, assim, atitudes, sabe? Atitudes, assim, de educação, atitudes até mesmo aquilo que te contraria. É isso que deixa a relação saudável, né? Isso que te contraria. Às vezes até o que te contraria, você fala, não gostei muito disso, mas, né? Então, assim, e é uma coisa muito interessante. Nivelado, né? Você está falando essa ideia de ser desnivelada a relação, como que isso interfere nessa conexão, né? É muito importante isso. Então, eu acho que os desafios da adoção são desafios da mesma forma como o desafio da gravidez, né? São desafios, cada um muito diferente, cada história é uma história muito diferente. Eu estou contando aqui a minha, Sim. mas evidentemente que tem várias histórias difíceis, processos que não são assim tão fáceis, assim, não fáceis, não muito fáceis, tão sadios quanto eu considero. Sim. Eu considero que a gente está atingindo um nível de maturidade bacana na nossa família, mas eu sei que alguns casais não podem não passar por isso. Mas a persistência, persistam, insistam, Invistam. E assim, aprendam a lidar com a frustração, porque a frustração é muito difícil, né? Nesse processo todo. Mas, no final das contas, dá tudo certo. Muito obrigada. Foi riquíssimo, foi emocionante. Fiquei imaginando várias situações aqui. E a tua história é muito bonita, a tua com a Ellen,
com a Ana Júlia, a Letícia. E assim, quando você termina aí falando isso, o que eu concluo também é o seguinte, chega uma hora que também tem que tirar essa plaquinha que houve uma adoção com cautela, mas pode tirar essa plaquinha, porque os desafios são agora os desafios de todas as famílias, não é? E uma coisa muito interessante, assim, eu agradeço o convite de vocês para estar falando sobre esse assunto, porque cada vez que nós falamos sobre a nossa história de vida, mais a gente sente que a história está dentro de nós. Uma coisa impressionante. A psicanálise fala isso, né? Você precisa falar para o amor acontecer, você precisa falar para a coisa Quando acontecer. você fala, quanto mais né? a gente, esse espaço de fala é muito importante, porque faz com que a gente se sinta cada vez mais dentro daquilo que a gente se propõe. Repito, muitos casais podem passar por dificuldades, mas procurem ajuda. Nossa, Procurem ajuda, procurem o outro, façam um laço social com o outro. Sejam profissionais de qualquer área, professores, pedagogos, educadores. Nós tivemos o privilégio de ter educadores que ajudaram a gente, não terapeutas. Né? Claro que tiveram terapeutas que ajudaram muitas meninas, mas num primeiro momento nós tivemos um encontro com psicopedagogas que ajudaram muitas meninas. Foram, assim, figuras fundamentais. Eu acho, assim, fundamental ter a pedagogia como um papel importante nesse processo. Agradeço demais, Rodrigo, a gente agradece o Instituto da Família, porque você é muito realista, mas o que fica, o saldo dessa conversa para mim é o positivo, sabe? É você falar, não, vai em frente, se você quer, se você deseja isso e dá certo, se você trabalha, então a tua mensagem é muito positiva, né? Então, assim, para quem ficou conosco até agora, se você gostou desse assunto, se inscreva no nosso canal, a gente tem muitos vídeos lá. Vai lá, faz uma maratona de vídeo, né? Tem tudo ali sobre família, também tem sobre carreira profissional, mas são assuntos assim que a gente sempre traz gente muito boa para falar conosco, para falar para você. Então se inscreva no nosso canal e fique com a gente até quinta-feira que vem, tem novo vídeo, né, para você aí, fazer você refletir e tomar as decisões que você precisa na sua vida. Muito obrigada. E eu não posso finalizar esse vídeo sem falar da minha alegria, Rodrigo, de te ouvir, Obrigado. de saber que deu certo. Para quem não sabe, mas eu e a Anice, a gente acompanhou um pouquinho Sim. bem antes as Sim. filhas de meninas chegarem na vida de vocês. E, nossa, é uma alegria enorme ouvir tudo isso, de saber que vocês estão contribuindo com duas vidas e elas com a com a vida de gente. vocês. E, claro, mandar um beijo para Ellen, Para as meninas. para as princesas, né? Para as minhas catequizandas, a Letícia e a Ana Júlia. Ai, obrigada, viu? Felicidades mesmo Agradeço, sempre, né? Agradeço mesmo.